Gente amada do nosso coração, a paz do Senhor Jesus, Eli. Oi, tudo bem? Fala mais, eu quero ver se eu consigo comentando oportunidade de cumprimentar a igreja, de saudar a igreja. E aí, meus amigos, queridos amigos e amigas, como estão todos? Fui convidada pelo meu marido para participar desse ao vivo de hoje e aqui estou. Gente, eu quero trazer para vocês hoje, da parte do Senhor, tirando as brincadeiras e tirando todo o carinho que a gente tem por vocês e vocês pela gente, mas eu quero trazer hoje nós sermos instrumentos do Senhor para trazer a paz que o teu coração está precisando. Eli, por que um crente, quando ele fica muito envolvido com as coisas do mundo, as palavras do mundo, as vozes do mundo, por que ele fica triste? O que você entende? Eu acredito que existem muitas vozes, antes de responder diretamente sua pergunta. Mas é isso mesmo. Existem muitas vozes. Existe a nossa própria voz. E hoje mesmo eu me peguei pensando algo tão terrível que eu logo voltei e falei, Senhor, me perdoa por esse pensamento terrível que eu tive. Então, assim, existe a nossa própria voz, né, o nosso inconsciente falando. Existe a voz do mundo. Existe a voz do mundo, né, que vai sempre dizer, olha, faça isso, faça aquilo, os conselhos que nós recebemos. Existe a voz da mídia também, que é importante falar, principalmente nessa época agora de coronavírus e tudo mais, né? A mídia tá sempre passando notícias e informações. E existe a voz de Deus. São muitas vozes. E a voz de Deus. Então, dependendo da voz que tem mais espaço na nossa vida, ou a gente fica mais feliz ou mais triste. Então, eu vejo muitas pessoas muito tristes porque estão ouvindo mais a voz do mundo. Porque a voz do mundo vai dizer que isso aqui é o fim, que não existe vida eterna, que Jesus não é caminho, que ele não é salvador. E a gente acaba caindo nessas mentiras do mundo e acreditando nelas. Quando o nosso coração ele está envolvido com as aflições desse mundo, o nosso coração acaba ficando aflito. O que Jesus nos ensina não é que em algum momento nós estaremos libertos das aflições desse mundo. Ele nunca ensinou isso. O coronavírus está aí, a crise mundial está aí, financeira, questão de política, inclusive hoje em Taubaté está tendo uma rebelião horrível agora no presídio, que o Senhor guarde em nome de Jesus, todos os profissionais da segurança, guarde, papai, em nome de Jesus. E como que a gente faz para, estando no meio dessa situação caótica, a gente não sucumbir à preocupação e ao caos? Porque o interessante é o seguinte, Jesus nunca prometeu que o caos não existiria, nunca. Nunca. O texto de João 16:33 que você cita constantemente diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Gente, Fabi, querida, P. Santana, no mundo tereis aflições. Nós teremos. Mas Jesus nos ensina a ouvir a palavra e praticar. E nós seremos como um homem que construiu a sua casa na rocha. O que é essa rocha? E como que eu construo a minha casa na rocha? A construção dessa casa na rocha significa fundamentar a tua vida na palavra do Senhor Jesus. É essa voz, como a minha esposa estava dizendo, a voz de que Deus traz a paz que nós tanto precisamos. Porque eu creio que a melhor e maior forma de Deus falar conosco é por meio da palavra dele. Sem dúvida. É claro que Deus usa pessoas, é claro e óbvio, eu creio muito nisso, né? Deus usa os filhos dele para falar conosco, pode estar usando a nossa vida aqui agora para falar com você, em nome de Jesus, que Amém. seja isso. Mas quando você abre a palavra dele, é a boca dele falando contigo. Maravilha. Então quando você está firmado nessa palavra aqui, que é a verdadeira rocha, você não vai naufragar com qualquer tempestade que venha, qualquer dilúvio que venha, qualquer situação difícil que venha. Você vai estar firmado em Jesus, sabendo que é Ele quem guarda a sua Amém. casa, né? Sabendo, como diz no Salmo 121, que não dorme o guarda de Israel. Porque é muito diferente. Se eu, por exemplo, fosse médico e ele chegasse para mim com uma doença e eu soubesse que aquela doença dela é terminal, eu sei que a doença dela é terminal e eu sei que não tem cura. Se eu virar para ela e falar, Eli, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Se eu disser isso do ponto de vista médico, eu estou sendo absolutamente negligente. Então, a palavra do homem para garantir segurança não serve de nada.
Mas quando a palavra dita é a palavra do Senhor, aí você pode descansar, porque Deus se torna responsável em cumprir o que Ele mesmo prometeu. Ele cumpre. A nossa função como pregadores do Evangelho e a de toda ovelha, que também é pregar o Evangelho, né? A nossa responsabilidade não é mentir para as pessoas. Eu não posso fazer, por exemplo, igual algumas igrejas, que eu acho criminoso fazer isso, vender óleo ungido dizendo, olha, nessa igreja esse óleo vai te livrar do coronavírus. Eu não posso falar isso. A não ser que eu tenha plena certeza que o Senhor disse isso. Se eu não tiver plena certeza, eu sou um maldito se eu for falso profeta. Então o que eu estou querendo dizer? Onde é que eu estou querendo chegar? Que quando nós meditamos e descansamos nas promessas do Senhor, nós encontramos a tão sonhada paz, mesmo no meio da tempestade. Eu escutei hoje mais cedo, eu gosto muito de ler sobre a mente, de escutar sobre a mente, e eu escutei hoje mais cedo uma psicóloga falando que acho que a frustração de hoje se torna a alegria de amanhã, mais ou menos assim a frase dela. E isso mostra que nós, seres humanos, como ela é bonita, precisamos passar por frustrações. Precisamos. Né? E ela dizia também Senão sobre mimado, algo né? muito precioso. Ela estava falando para os pais, e ela disse que, pais, se vocês amam seus filhos, frustrem os seus filhos. Eles precisam ser frustrados para que eles possam crescer como pessoas melhores. E essa frustração que a gente passa às vezes, ou essas doenças que a gente enfrenta, essas coisas terríveis que nós estamos enfrentando há um bom tempo, o índice de suicídio que aumenta a cada dia, o índice de depressão que aumenta a cada dia, agora o coronavírus e toda as precauções que nós precisamos tomar. Que não é falta de fé, viu? Se precaver é a sua responsabilidade. Exato. O impossível e o mais é Deus que faz. Até porque a gente não vai pregar aqui, ó, tenha fé, Jesus guarda você, cuida de você e vai pra rua. Vai pra praia, vai pro shopping. Eu tava vendo a reportagem agora, a galera lá no Rio de Janeiro, em São Paulo também, todo mundo foi pra praia, a praia entupida de gente. Não, isso é então, responsabilidade. Assim, a palavra diz, e especialmente o livro de Provérbios fala muito sobre prudência. Nós precisamos ter prudência. Então tenha prudência nesse momento que nós estamos vivendo agora, mas não perca a fé e a esperança em Jesus, porque Ele é o seu Pai. O André Sornin falou exatamente qual é o assunto de hoje. Ele falou sobre tomar cuidado para que a nossa fé não seja baseada na fé dos outros. Também. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que eu vou falar para vocês hoje, eu vou estar trazendo a palavra de Deus para vocês. Eu não estou trazendo a palavra minha ou da Elinéia, porque o que eu e a Elinéia falarmos, se for opinião nossa, não te interessa. Não te soma, não te acrescenta. O que interessa é trazer para você o que a palavra diz do Senhor. Porque eu li uma frase essa semana que diz assim, nós comunicamos a palavra de Deus. E é o Espírito Santo que traz a conversão e o milagre. Então é o Espírito Santo que faz o milagre. Então, quando nós lermos a palavra, nós meditamos na palavra, nós buscamos a palavra, o Espírito Santo de Deus vem e faz em nós o milagre que é necessário ser feito naquele momento. Porque a ação do Espírito é individual. A mesma palavra ela pode ter duas eficácias diferentes em duas pessoas, porque o Espírito age de acordo com o que é necessário para você e para a igreja naquele momento. Eu quero contar para vocês um acontecimento que teve essa semana comigo, há 2 dias atrás, e que mexeu muito comigo, falou muito forte comigo. Eu estava voltando para casa e já era bem de noite. Pause. A moça ali falou e é verdade. Pastor Leandro, da Poema, aqui de Taubaté, um pastor muito querido, uma igreja muito querida. A esposa dele está no hospital em estado grave. Ela teve um problema, um câncer no intestino e aquele machucado rompeu dentro dela e olha, grave. Vamos orar agora, rapidamente, junta comigo aí, porque o Senhor ouve a nossa oração. Esse ao vivo não é culto, tá? Não é um culto. Aqui a gente está conversando em família. É como se você estivesse na minha casa, comigo e com a Elinéia, na nossa casa, e a gente está conversando, a gente está participando. Essa é a intenção do ao vivo. Se Deus permitir, vai ter todos esses dias de quarentena, se eu conseguir. Uau. Senhor, em nome de Jesus, papai, queremos clamar pela Érica, papai, esposa do Leandro. O Senhor sabe o tanto que esses dois te servem, o tanto que esses dois entregam as vidas pelo Evangelho, pai. Sabemos que se for da sua vontade levar a Érica, pai, que a nossa oração não vai mudar. Que se for a sua vontade, que o Senhor console o coração da família.
Mas nós cremos, eu creio com toda a minha fé que o Senhor vai fazer um milagre na vida dela. Eu creio nisso. Tem tantas pessoas orando, Pai, e eu creio que o Senhor, se for da sua vontade, o Senhor vai ouvir e Érica será curada e nós daremos glória ao seu nome uma vez mais. Aleluia, então, Pai, Jesus. nós profetizamos a cura, se for da sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha filha, Desculpa. você tem que cobrir o braço assim, ó, tem que cobrir o nariz. Em época de coronavírus. Espirrando do meu lado. Tô ferrado. Casei, leva a doença da mulher. Ai, Jesus. Gente, o que eu tava falando... Olha, ainda coceou o nariz. Meu Deus! Gente, eu tenho que andar com a plaquinha na rua, escrito assim, ó, não é coronavírus, é rinite, entendeu? Porque eu tenho rinite muito forte, eu espirro muito, e é assim o dia inteiro. Qualquer poeira que tiver, eu fico assim, então não é corona, tá bom? Não é, Eu não estou é trocando por uma Hilux Zero, ok? Se alguém quiser. Me dá, tô querendo. Não, eu tenho que passar, você quer passar o... Só Continua. cheira bafo. Continua. Bafo enfim, das Não é amizades corona, antigas. é rinite. Deus eterno. Pai, vamos lá, Pai, ajuda nós. Então, gente, o que acontece? Eu tava chegando em casa, eu tava voltando pra casa e... Já tá todo mundo rindo. Até o pai tá falando saúde, é pra acabar, né? Eu não aguento essa mulher, Jesus Cristo. Tava tudo tão organizado. E no meio da oração. Não, orando por cura, ela me espirra. Ah, Jesus, cadê seu Deus, ele, né? Vai, continua. Nossa, eu não sei se é rinite, mas cheira própolis o espirro dela, que horror. Você espirrou melzinho na garganta? Volta. Vai, continua. Volta pra palavra. Eu quero que vocês meditem comigo nessa parábola que aconteceu comigo que eu vou contar pra vocês. Eu tava voltando pra casa e quando eu entrei de carro pelo portão do prédio... Desculpa. Eu vou espiar de novo. Eu vou expulsar ela do ao vivo. Eu muito perturbada. Gente, não sai daí, viu? Não sai, não desista. Não desista. Isso é vida real. Aqui é vida real. Ele é perturbado. Vai, continua, vou parar. Eu entrei pelo portão do condomínio e eu gosto muito de mato, eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de árvore, de flor, enfim, eu gosto. E quando eu olhei pro lado da entrada, tinha um canteiro, tem um canteiro ali embaixo, assim, se eu olhar da janela eu enxergo, e tem uma flor bem comprida, bem alta, ela fica bem em pezinho assim, ela é linda a flor. Ela é rosa. Lembra você? E eu entrei, eu tava esperando um cara entrar, eu fiquei parado atrás, e nisso eu fiquei olhando para aquela flor. Então tava essa notícia de corona, de crise na bolsa, de aumenta isso, aumenta aquilo, e aquele horror todo. E aí quando eu olhei aquela flor, eu falei, Senhor, essa flor não tá nem aí pro corona. Incrível, né? Essa flor não tá nem aí. Tinha uns bichinhos sentando nela, julgo ser abelha, né, ou qualquer outro animalzinho do tipo. Esse animalzinho também não tá nem aí. O problema existe, o problema afeta eles, pode afetar eles, né? Mas eles não estão nem aí. Aí eu vendo isso, falando, Senhor, que loucura. Essa flor não se preocupa. Só que aí vem o nosso lado humano. E o meu lado humano falou assim pra mim, mas também ela não se preocupa porque ela sabe que vai chover. Se ela sabe que vai chover, ela sabe que vai ter aguinha pra ela. Assim como nós sabemos também. Né? Então, só que daí nessa hora, Linéia, vem a voz do Senhor. Fala, então quer dizer que você acha mais certo a chuva vir sobre essa planta Do que eu cuidar de você? A chuva Aí foi uma é lavadora, mais... né? Você tem mais certeza que vai chover do que eu vou cuidar de você? E é louco, porque quando Deus fala umas coisas dessas, você leva uma pancada e você fala, Senhor, é verdade. É verdade. Só que aí vem a carne de novo. Vem a carne de novo. E aí a carne falou assim, mas Senhor, desde de Noé, sempre teve chuva. Então é garantido que vai chover. Não sei quando, mas vai chover. Aí o Senhor fala, e eu, em algum momento, deixei de cuidar dos meus filhos? É mais Só que a certo. gente se esquece disso. É mais certo que Deus vai cuidar dos filhos
do que vai chover para aquela plantinha. É verdade. Porque se Jesus Cristo volta hoje, não tem mais chuva. É verdade. Então é mais garantido que Deus cuida dos filhos do que a chuva vem sobre aquela florzinha. E aí você entendeu o que, irmão? Eu lembrei de Jesus em Mateus no capítulo 6. Quando Jesus ele fala, eu quero ler aqui, ele vai comentando junto comigo. É engraçado, antes de você ler, como a gente tem a mania de sempre esperar as coisas negativas. É, o pessimismo. Hoje eu postei lá no meu Face sobre o coronavírus e sobre a minha percepção, né, sobre tudo isso que vem acontecendo. E é fato, como a gente já disse aqui, se proteja, tenha precaução, seja inteligente, né? Não dê espaço para a doença. Tudo bem, ok. Mas a gente sabe também, pelo menos eu sei, por ter estudado um pouco isso, que o jornalista, a mídia, vai sempre querer divulgar, por incrível que pareça, e infelizmente, a notícia negativa. É porque dá Porque a notícia né? negativa, ela dá muito mais audiência, dá muito mais espaço, tem muito mais visibilidade do que a positiva. Então, falar que o caso da doença aumentou em 80% numa cidade vai dar muito mais visibilidade do que falar que diminuiu. Essa é a verdade. Então, nós já estamos preparados para sempre ouvir notícias negativas e a mídia divulga notícias negativas, às vezes corretamente, às vezes exageradamente, mas a gente está sempre ouvindo coisas negativas. Aí acaba que quando a gente vê um passarinho sendo cuidado por Deus, né, ou uma plantinha, uma planta que depende de Deus para tudo e não está preocupada com aquilo, a gente se assusta. Porque a nossa tendência é sempre questionar o cuidado que Deus tem por nós. É mais fácil você crer na desgraça do que crer nas bênçãos do Senhor. É mais fácil. Porque a nossa carne, às vezes, quando você está afastado da voz do Senhor, a carne grita muito mais alto do que a voz do Espírito. Hoje, a voz do Espírito quer gritar com você agora. Jesus Cristo ele fala assim, gente, quando vocês estiverem andando ansiosos, olhem para a natureza. E é isso que nós vamos fazer agora. Mateus capítulo 6. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que está falando com você, não sou eu, não é Elinéia. Eu estou falando aqui o que Ele falou para você. E em nome de Jesus, é isso que vai estar no teu coração. Por isso eu digo a vocês. Mateus 6, Mateus 25. 6, 25, muito bem. Não andem ansiosos. Aqui a tradução está dizendo cuidadosos, preocupados. Ansiosos, cuidadosos, preocupados, focando demais. Na minha diz preocupados. Preocupados. Não andeis preocupados. A Bíblia Thompson diz ansiosos. Não andeis cuidadosos, ansiosos ou preocupados quanto à vossa vida. Não andeis. Não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Pois não é a vida muito maior do que o alimento, ou o corpo muito maior do que o vestuário? Você vai ler tudo diretão ou vai parando? Lendo e vamos comentando. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, ele não está querendo dizer que ele vai suprir o seu luxo. Ele vai suprir todos os seus desejos egoístas e de uma infância mimada que você teve. Não. O que Jesus está dizendo para você é os cuidados necessários para a sua vida. Não andeis ansiosos quanto à vida, porque o Pai cuida de vocês. Incrível isso, incrível. Eu amo esse versículo. Sabe por quê? Desde que eu deixei meu trabalho, eu passei a depender de Deus para muitas coisas. Todas, né? A gente depende dele para todas as coisas. Mas eu passei a entender melhor o que era essa dependência de Jesus depois que eu deixei meu trabalho. Porque eu tinha sempre na minha mente que o fato de trabalhar era o que me dava até identidade aqui na Terra, porque trabalhar é maravilhoso, eu amo trabalhar, não acho ruim não, eu sinto saudade às vezes. Então, enquanto eu estava trabalhando, eu me sentia útil, eu me sentia assim, até importante por ter uma função. O ser humano é muito assim, depende disso para ter uma significação na vida. E quando eu saí e passei a depender de Jesus para tudo, inclusive até para as minhas peças íntimas, eu passei a entender que ele realmente cuida de todos os detalhes, não dos luxos, mas de tudo que é necessário. Vou dar um exemplo. Hoje eu estava organizando a minha sapateira. E quando eu cheguei aqui em Taubaté, eu tinha 7 pares de sapato. O que é muito ainda, hein? E isso incluía o tênis que eu estava usando naquela época, e uma rasteirinha e uns 3, 4 saltos, porque eu deixei muitos lá em Brasília, porque estavam velhos, né? Não dava para usar direito.
E eu lembro quando uma vez algumas pessoas vieram aqui em casa e falaram: nossa, mas você quase não tem sapato, né? E minhas roupas também: nossa, mas você quase não tem roupa, né? E eu trouxe poucas roupas pra cá e poucos sapatos. E hoje, organizando a sapateira, não tinha espaço pra colocar os sapatos que eu tenho. Aí parece futilidade que eu tô falando, eu sei. Pra quem não entende as coisas de Deus, pode parecer futilidade. Mas enquanto eu organizava aqueles sapatos, eu via o quanto Deus é cuidadoso. Porque Ele deu tudo o que eu precisava, continua dando tudo o que eu preciso, o que eu como, o que eu visto, o que eu calço. E eu não tenho mais o meu emprego para poder garantir, na minha cabeça, que na nossa cabeça é assim, para garantir que você vai ter o seu sustento, você tem que ter o trabalho. Para garantir, você tem que ter aquilo como certo na sua vida. E Deus mostra que não. Tudo que pra gente é certo, Ele mostra que o certo é confiar nele. Porque quando a gente descansa nele, Ele dá tudo o que a gente precisa. Então hoje eu tenho tudo o que eu preciso porque eu confiei nele e descansei nele. Vamos continuar aqui. Não andeis ansiosos. Olhem para as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não ajudam em celeiros. Porque às vezes a gente ajunta em celeiro no sentido de achar que são os nossos recursos guardados, a nossa poupança que nos traz a segurança. E tem pessoas que juntam tanto dinheiro, não que seja errado juntar dinheiro. Eu acho que é bom ser organizado financeiramente, saber organizar suas finanças. Eu admiro, eu não sou organizada financeiramente, então eu admiro as pessoas que são. Mas tem pessoas que confiam no dinheiro que elas têm e acham que são alguém porque tem algum dinheiro. E se deixarem de ter o dinheiro, vão achar que não são ninguém, porque a confiança delas está no dinheiro e não em Jesus. É muito difícil você separar a carne do espírito. É muito difícil. Se não for uma constância na presença do Senhor, é impossível o homem ou a mulher tirar a confiança no dinheiro. É impossível. A aflição e a ansiedade, não estou falando da doença, estou falando da quando ela é uma carência da presença do Senhor, né? Ela, quanto mais afastado do Senhor você está, mais ela aumenta. E não é o quanto de dinheiro que você tem na conta que resolve. Porque eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e ainda são desesperadas pelo dinheiro. E são infelizes. Não é a questão da quantidade. A questão é quanto próximo você está da voz do Senhor. Quanto do seu coração está inundado da presença do Senhor. Principalmente através da meditação nas suas promessas. A meditação nas promessas do Senhor, a meditação é o melhor instrumento contra a ansiedade. É o melhor instrumento. É meditar constantemente nas promessas do Senhor. Então, o que Jesus fala? As aves não plantam, as aves não colhem, as aves não juntam. E o Pai Celestial as alimentam. E vocês têm muito mais valor do que elas. Esse texto não está falando para você ser irresponsável. Esse texto não está falando para você não fazer a sua parte. Mas o que ele está falando é o seguinte: você faz a sua parte sem se preocupar. Porque Deus nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Ele nunca deixou um justo desamparado. Nunca. O Salmo 55, 22 fala isso. Lança sobre o Senhor a sua preocupação. Lança sobre o Senhor o seu cuidado. Ele nunca permitirá que um justo seja abalado. Nós nos abalamos por quê? Porque tomamos decisões erradas. Nós nos abalamos por quê? Porque colocamos a confiança em nós. Nós nos abalamos por quê? Porque fazemos sem consultar o Senhor antes. Então o cara tá lá aflito porque não consegue pagar o cartão de crédito. Mas vai ver o cartão de crédito. Não é coisa importante. Não é o necessário. Ele comprou coisas desnecessárias porque não buscou o Senhor antes para saber o que fazer. Quer comentar alguma coisa? Filipenses 4:6 diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, os nossos pedidos devem ser conhecidos diante de Deus. Então eu tenho crido que uma grande fonte de tranquilidade para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, é a gente levar até o Senhor o que nos dá ansiedade. Levar até Ele o que nos causa preocupação. Quando a gente fala com Deus, a gente tem o coração tranquilizado, sabe? Acalmado. Então não ande ansioso. Apresenta para Deus os seus pedidos, porque isso vai acalmar seu coração. São duas questões. Preste atenção. Quando você ouve a palavra de Deus, água limpa está entrando nos seus ouvidos. E quando você conta para Deus as suas necessidades, você está vomitando a sujeira que estava tirando a tua paz. Você entende essa cena? Quando eu conto para Deus as minhas dores, quando eu conto para Deus as minhas aflições, eu estou vomitando os meus problemas para fora. E quando eu ouço as promessas do Senhor, eu estou colocando água limpa para dentro.
Por isso é necessário orar e meditar nas Escrituras. Ora, fala para Deus, medita nas Escrituras, ouve o que Deus tem para falar contigo. Olha só o que Jesus continua. Ou qual de vocês, com todos os cuidados que tem, consegue acrescentar um côvado, uma medida de distância, à sua altura? Veja bem, de novo, Jesus não está questionando a questão de fazer algo, nós temos que fazer, mas ele está questionando a questão de você colocar na sua mão a responsabilidade sobre a sua vida, confiar na sua força. O que isso quer dizer na prática? Dá um exemplo disso na prática. De confiar na sua própria força? Quando a gente confia na força do nosso próprio braço mesmo, a gente tem mania de fazer isso, de dar um pouco de Sara e Abraão, sabe? Que não aguentaram esperar o tempo da promessa para que Isaac viesse. E Sara então entrega a Abraão a serva Agar e ela engravida e tem Ismael. Isso é motivo de guerra e separação no mundo até hoje, por conta de um passo precipitado, um passo fora da linha, fora da curva. E a gente pensa que não, porque muitas coisas que a gente lê na Bíblia, a gente pensa, é para aquela época, né? Foi para aquele povo, né? Não, nós fazemos isso o tempo todo. A gente até responde antecipadamente. Já conheceu alguém que é tão acelerado nos pensamentos que já responde o que você vai responder sem que você nem tenha respondido? Então a gente está vivendo um tempo de tanta informação em que as pessoas elas respondem tudo rapidamente. A tecnologia está aí para isso, né? A informação está aí para isso, redes sociais e tudo mais. E as informações que as crianças recebem hoje são informações muito mais, é uma quantidade muito maior de informação do que nós recebíamos quando éramos crianças. Então acaba que a gente sempre está querendo fazer, colocar a mão onde Deus não mandou colocar. A Maria perguntou se é errado ela orar para Deus abrir uma porta de emprego para ela, mesmo ela tendo tudo sendo suprido por Deus. Não é. Nós vamos clamar, porque Deus ele não quer que você seja pobre, não é a intenção do Senhor essa. A intenção do Senhor é que você viva bem. João 10:10, que você tem uma vida abundante. É verdade, é porque eu vejo muitas pessoas questionando isso e eu já fui uma pessoa a questionar muito isso. Eu não gostava de rico, pra falar a verdade, eu não gostava nem um pouco, tô assumindo aqui uma fraqueza. Eu tinha ranço de rico. Quando falava assim, fulano vai lá em casa, é rico, eu já não queria nem estar. Não gostava, porque a maioria dos ricos que eu conhecia eram ricos bestas, metida besta, né? E acho que por isso eu não gostava. E agora eu comecei a entender que a gente sempre prega, né? Jesus não tinha onde encostar a cabeça. Jesus nasceu na manjedoura, daquele jeito. Onde Jesus nasceu? Qual é a palavra mesmo de onde Jesus? Manjedoura. Não. Belém? O local, Galileia. o estábulo. Como era o Manjedoura. Manjedoura, tá. Pouco louca, eu falei manjedoura. Eu falei também, mas pra mim não era manjedoura. Enfim. Jesus nasceu naquelas circunstâncias, então ele não tinha casa, ele não tinha isso, ele não tinha aquilo. Aí as pessoas pensam assim, que se por exemplo agora eu tenho vários pares de sapato e fico feliz porque Deus me deu o que eu estava precisando, porque Deus não deu além, ele deu o que eu estava precisando. Aí as pessoas é riquinha, é metida besta, não, é arrogante, porque ganhou algo de Deus, as pessoas passam a ver as outras como se fossem assim. E não é verdade. Eu acho que o maior interessado e feliz em nos ver bem é o próprio Deus. Né? E nos vê alcançando. Então, se você quer um emprego, se você precisa de um emprego melhor, peça, porque eu creio que Deus dá. E eu tô falando isso porque quando eu trabalhava, eu sempre pedia, mesmo sem entendimento, que eu não conhecia Jesus, mas eu sempre pedia para Deus me dar um emprego melhor. E do penúltimo emprego pro último, eu fui pro emprego melhor porque eu pedi para Deus, já tava com esse entendimento e pedi que me desse um emprego melhor. E eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio orando, pedindo para Deus me dar um emprego melhor. E ele me deu um emprego muito melhor, que foi de onde eu saí para vir para cá. E foi uma bênção em todas as áreas na minha vida e eu sou muito grata. Então Deus atende isso também, com certeza. Todo pedido que a gente faz, que é um pedido egoísta, ou que vai nos afastar do Senhor, ele vai dizer não. Ele vai dizer não. Mas tudo aquilo que foi propósito dele, para que nós sejamos mais refletores, que nós possamos refletir mais a presença do Senhor aqui nessa terra, ele vai atender. Então muitas vezes tem pessoas que clamam por um emprego para ganhar mais e Deus não dá, porque as riquezas afastariam aquela pessoa de Deus. Porque o foco daquela pessoa vai ser na riqueza, no dinheiro. Se você sabe ser grato a Deus pelo pouco que você tem, sobre o muito ele vai te colocar, isso é promessa. Se você não sabe se alegrar e ser grato a Deus pelo pouco que você tem agora, ele não vai te dar mais. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ganhava R$1.000.
E ele tinha muita dificuldade em ofertar na igreja. E eu lembro que ele chegou para mim e falou assim: ai, Dani, eu ganho R$1.000. Eu não quero dar o dízimo de 100. Eu não quero. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim: porque vai me fazer falta. Aí ele falou assim pra mim: mas quando eu ganhar 10 mil, aí eu vou dar 1.000 feliz, porque aí não vai me fazer falta. Nunca vai dar. Mentira. Se você não consegue dar 100 com alegria, você não vai dar 1.000. E eu não estou falando aqui sobre dízimo, não estou falando de devorar, não, eu estou querendo dizer sobre a confiança no dinheiro. Se você acha que Deus vai te dar mais para que você usufrua mais, você não está entendendo o que é reino de Deus. O reino de Deus não é só para nós, o reino de Deus é o que nós podemos fazer para a nossa vida e para a vida dos outros. Então, se você está querendo um emprego melhor para cuidar da sua família, poder cuidar de quem está precisando, gente, eu vou falar para vocês por experiência própria. Eu não fico falando aqui porque eu acho ridículo, mas graças ao Senhor Jesus, graças a Deus por tudo isso que eu vou falar. Mas todas as pessoas que nos abençoam, suprem o que a gente precisa e a gente consegue ainda abençoar outras pessoas. E vocês não sabem a alegria que é você pegar, por exemplo, uma pessoa que está precisando e vai lá e compra alguma coisa, faz alguma coisa. Você entende que Deus ele te dá para você dar também. Se Deus te dá e você retém, Deus vai te dar menos. Então, a questão de o cuidado com a nossa vida está nesse sentido. Quanto que você é ganancioso e quanto que você é egoísta pelo que você tem ou que Deus te deu. Isso diz muito do seu coração. Deus diz na palavra dele que ele suprirá todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades serão supridas. E eu creio que essas são as necessidades mais urgentes da nossa vida, né? O que comer, o que beber, o que vestir. Essas são necessidades urgentes na nossa vida, não são? Então, Deus cuida disso. Como num vídeo que eu gravei, que fui muito criticada porque Deus me deu um pedaço de bolo. Mas naquele dia eu vi a bondade de Deus comigo, num pedaço de bolo. Então, assim, Ele cuida do que a gente come, do que a gente bebe, mas é real que a gente precisa ser fiel no pouco. Eu gosto muito de Davi por muitos motivos, mas um dos motivos que me faz gostar demais dele é que ele estava ali cuidando das ovelhas, né? Esquecido, num cantinho, sem que ninguém olhasse para ele, ou sem que ninguém desse importância, nem mesmo o próprio pai dava importância para ele, mas ele fazia aquele trabalho com excelência. E como que a gente sabe que ele fazia aquele trabalho com excelência? Como que a gente sabe que ele fazia aquele trabalho com excelência? Deus era com ele. Porque ele já tinha matado o urso, ele já tinha matado o leão. Então, Davi estava protegendo as ovelhas do Senhor. Então, por isso Deus promoveu ele para um novo nível. Então, se você quer ir para um novo nível, seja fiel onde você está, Amém. Fazendo o que você está fazendo, Amém. como Davi fez. Amém. Por isso ele foi promovido, se tornou o rei de Israel. E ninguém esperava não, e também não espere que as pessoas ao redor achem que você vai alcançar, ou esperem, ou torçam para que você alcance, mas faça o seu trabalho. O que você está fazendo aí, ó, no seu grupinho de mulheres, na sua casa, cuidando das pessoas da sua igreja, no seu trabalho, cuidando da sua família, educando sua filha, seu filho, seja o que for, é pequenininho, aparentemente pequenininho, mas Deus vai te levar a um novo nível. A Su perguntou se eu vou pregar aí domingo. Se a igreja for abrir, porque eu acho que a ordem do governo é que feche, né? Não sei, posso estar errado. Acho que agora... Mas se for abrir, eu vou, só me chamar, só me dizer onde é que é. A gente combina. E a Isabela perguntou se é necessário dar o dízimo quando... Como é que ela falou ali? Se subiu, mas foi mais ou menos assim. Você vai dar o dízimo mesmo sabendo que aquilo vai fazer falta para você. Isabela, bota no YouTube Daniel Saad, dízimo. O vídeo mais recente que eu fiz, eu vou até apagar o outro, porque o recente está muito mais completo. Você vai entender sobre o dízimo, você vai entender essa sua pergunta. Você vai entender, eu não vou responder aqui porque é muito longa a resposta. Mas por favor, assiste lá depois que acabar esse ao vivo, tá? E amanhã, às 10 horas, vai ter outro, ok? Já fique esperto, amanhã às 10 horas eu vou gravar de novo. Vamos continuar aqui em Mateus 6. O que Jesus fala então? E quanto à questão das suas roupas? Por que vocês andam tão solícitos, preocupados, ansiosos? Olhem para as flores do campo, como elas crescem, sem trabalhar ou fiar. De novo, o foco de Jesus aqui não é fique sem fazer nada, fique vagabundo que eu te sustento. Não é isso que Deus diz. É importante falar não isso. É isso. O que Deus está dizendo... Gente largar o emprego. Não. O que Deus está dizendo é o seguinte: faz o que é responsabilidade sua. Acorde cedo, se prepare, não seja preguiçoso, faça com amor, seja o melhor no que você faz. Colossenses capítulo 3, fazendo todas as coisas como se fossem para Deus. E saiba que o impossível, o extra, o além,
O além que eu estou dizendo não é do além depois que morre. O além que eu estou dizendo do extra, né? Do plus, o a mais. Vem da mão dele. Não é o teu chefe, não é o teu amigo, não é os contatinhos que você tem. Não. É o Senhor que vai fazer aquela porta abrir, fechar, continuar aberta ou continuar fechada. E agora eu quero orar por você que está precisando de emprego. Ele deve orar agora por você. Você que eu já recebi umas 3 mensagens só ali no Instagram, eu não tô conseguindo nem ver aqui no Facebook, que está precisando de emprego. Ele profetiza em nome de Jesus que portas serão abertas. Eu creio. E Deus vai abençoar essas pessoas, elas glorificarão ao Senhor e elas abençoarão outras pessoas também. Senhor, o Senhor sabe, Pai, o quanto é maravilhoso quando nós podemos abençoar alguém. A tua palavra diz que felicidade maior existe na vida daquele que abençoa, na vida daquele que dá. É melhor dar do que receber. E o teu povo clama por um emprego, Pai. O Senhor conhece a intenção do coração, a necessidade de cada coração. O Senhor sabe as dificuldades que cada um passa. E a tua palavra diz no Salmo 34 que nada, absolutamente nada falta àquele que teme o Senhor. Nada falta, Pai. Então, abra portas de emprego, Pai. Faça milagres na vida do teu povo, essa família que está necessitando, que essa escassez possa ir embora, que venha a tua abundância, que venha a tua bonança sobre esta casa, sobre estas famílias. As famílias representadas aqui, aqueles que também não estão aqui, que vão assistir depois, que estão precisando. Este é um tempo de milagres, é o que o Senhor tem profetizado no meu coração, que o Senhor tem mostrado, trazido ao meu coração. É um tempo de milagres e maravilhas, porque esse avivamento é real, porque Jesus em breve, o Senhor em breve vai estar voltando. Meu Deus. Então, Pai, que nós possamos ver esses grandes milagres, Pai. Que nós possamos ver portas abertas, milagres acontecendo, e que esses que estão assistindo agora possam vir contar depois. Aleluia. Depois eles contem os milagres que aconteceram. E aproveitando, Pai, essa oportunidade, eu também clamo por cura na vida dos teus filhos que estão precisando. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão acamados, aqueles que não veem saída para essa doença. Aleluia. Traga cura sobre eles, Pai, para que esses sinais e maravilhas possam ser vistos e todos possam saber que foi o Senhor quem fez. Em nome de Jesus. Amém, papai. Continuando aqui o que o Senhor Jesus fala. Eu vos digo, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto qualquer um desses lírios do campo. E o bicho era rico, hein? E ele era rico e sábio. Olha o que Jesus fala. Se Deus... Não, meu Deus. Ouça essa palavra agora. Resume todo o ao vivo nessa palavra. Culto pentecostal. Meu Deus. Divisa de fogo. Daniel soltou um meu Deus. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é cortada e lançada ao fogo, como não vestiria ou cuidaria muito mais de vocês? E olha aqui, homens de pouca fé. Por que ele fala homens de pouca fé? Homens de pouca fé? Porque se nós acharmos que Deus vai cuidar daquela plantinha que está lá porque vai chover, se é mais certo que chove do que Deus cuida de mim, eu não posso achar isso nunca. É muito mais garantido que o Senhor cuida de você. Por quê? Porque você, entenda de uma vez por todas, quando você crê e você nasce de novo em Cristo Jesus e o Espírito Santo habita no teu coração, você passa a ser propriedade exclusiva do Pai. Você deixa ele direcionar seus passos. Você não é mais seu, você não é mais, a sua vida não é mais sua, é dele. Por isso que é ridículo aquele discurso feminista que diz meu corpo, minhas regras. Não, lindo, não, minha linda, não é mais o seu corpo, suas regras. O seu corpo agora é do Senhor, é as regras dele para sua vida. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Seja no modo de vestir, seja no modo de se portar, seja no modo de falar, seja no modo do seu caráter, não é mais a sua vontade. A partir do momento que você entrega a vida para o Senhor, você anda como Ele andou, mas a partir desse momento Ele também te cuida como você nunca cuidaria, ou ninguém cuidaria da sua vida. Isso é incrível da parte do Senhor. É isso que a gente vive hoje. Eu sou muito melhor, muito bem cuidada por Deus. Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Então, assim, o que pra mim era garantia, o que me garantia, que me dava a certeza de que eu teria o sustento, que eu teria o dinheiro para pagar, hoje eu não tenho. Hoje a gente tem a certeza de que Deus cuida de nós. A gente depende disso e confiar nisso é maravilhoso. Meu Deus. Conseguir dormir sabendo que Deus está cuidando dos nossos dias, porque nós entregamos a nossa vida para o Senhor, para servir e fazer a vontade dele.
não tem bem maior. Gente, a promessa é, a Bíblia não mente. A palavra de Deus não mente. O Senhor disse que Ele nunca permitiria que o justo fosse abalado. Se a palavra diz que o justo nunca seria abalado, então quer dizer que o justo nunca será abalado. Se você é justo, e o que é justo? É aquele perfeito? Não. Justo é aquele que foi justificado. E o que é o que foi justificado? É aquele que creu no Senhor Jesus, confessou no Senhor Jesus e nasceu de novo. Por quê? O sangue de Jesus, ele é derramado para perdoar os nossos pecados. Então o sangue de Jesus, ele tem uma eficácia no sentido de perdoar e apagar pecados. Porém, a cruz de Cristo, ela tem uma outra eficácia. A eficácia da cruz de Cristo é matar a nossa velha criatura para que nós não façamos mais e não sejamos mais escravos daquilo que nós fazíamos e éramos escravos. Então o sangue está relacionado ao que eu faço e a cruz está relacionada ao que eu sou. Então, quando você nasce de novo na cruz e o sangue de Jesus é derramado pelos seus pecados, você é justo, você é justificado e você nunca mais será abalado. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhosa. Que isso, menino? Amaciando a carne. Vamos continuar aqui pra gente terminar, porque já faz 39 minutos. Meu Deus, o pessoal não aguenta mais. Já deu. E amanhã tem mais. Já deu desse assunto. Então o que Jesus diz? Não andem, pois, ansiosos. Dizendo. Deus vai cuidar muito de você, viu, né? Ele ainda vai dar muito mais do que sapato. Sapato é coisa muito ridícula perto do que ele vai fazer. Ele vai usar a sua vida para restaurar outras vidas. Amém. Porque não tem nenhum tesouro maior nessa vida do que restaurar vidas, viu? É verdade. Você não vai ser reconhecida por aí. As pessoas não vão te exaltar quando você chegar nas igrejas. Mas Deus vai ver tudo que você faz. Porque através da sua vida pessoas serão curadas. E uma alma curada vale mais do que todos os tesouros desse mundo. Amém. É verdade. Glória a Deus. Porque todas essas coisas, o comer, o vestir, são os gentios que procuram. De certo que o vosso Pai Celestial sabe muito bem todas as coisas que vocês precisam. Esse é o nosso erro, Eli. A gente acha que a gente precisa orar para Deus saber o que a gente precisa. Ele sabe, a gente é que não sabe. Deus acha que se eu não tocar naquele assunto, Deus não vai saber. Se eu não falar que eu estou precisando de emprego, Deus não vai saber. Se eu não ficar preocupado, fala, a gente que recebe alívio. é a gente. A oração, gente, é muito mais para transformar o seu coração do que mudar a mão de Deus. Mas claro. Deus já sabe o que Ele vai fazer, Ele já disse que vai cuidar. Não existe futuro para a vida de crente, no sentido de Deus vai fazer. Não, já está feito em Cristo Jesus todas as coisas. Efésios capítulo 1, verso 3, Ele já abençoou a gente com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já está pronto. O que Deus tem para você já está pronto. Na hora certa e com a maturidade certa, aquilo é derramado sobre a sua vida. E a gente sempre está dizendo, Deus vai preparar. Deus não vai preparar nada, já está pronto. Já está pronto. Ele já fez tudo, né? Ele já fez, e aquilo que é necessário vir e acontecer na tua vida, vai acontecer do jeito de Deus, como Ele quer. Vai acontecer. Não, você estava lendo agora? Tava, é muita mensagem. Depois eu vou responder uma por uma. Gente, 31. O vídeo vai pro YouTube, tá? Terminando aqui, a gente vai postar no YouTube. Tranquilo. E amanhã, 10 horas, tem mais ao vivo. Amanhã vai ser diferente. Amanhã vai ser um pouco mais expositivo. Hoje foi um pouco mais temático. Se bem que eu tô lendo verso por verso, mas... Enfim, amanhã vai ser mais teológico. Não que hoje não esteja sendo, mas vocês entenderam. 32. Porque todas essas coisas... Que coisas? Comida e bebida. É exatamente o que Jesus... E roupa. Comida, bebida e roupa. Quem busca são os gentios. Mas o vosso Pai Celestial sabe bem o que vocês precisam. Ele já sabe. Então, Bianca, o que você precisa, Deus já sabe. Leila, Deus já sabe. Edeucleia Moraes, Deus já sabe o que você precisa. Edeucleia, minha amiga, parece um Elinéia. abraço pra você, sabe por quê? O meu é Elinéia. Olha, eu te amo, mas seu nome não é muito bonito. Edeucleia rimou com Elinéia. Amanda, Tati, Lena, todos vocês que estão assistindo e ouvindo. Gente, Deus sabe o que vocês precisam. Durante o tempo do coronavírus, Deus continua sabendo o que vocês precisam. Letícia, minha querida, você ainda vai ser muito honrada, viu? Não se humilhe, não fique correndo atrás, não seja trouxa, fique plena na presença do Senhor, porque você vai ver como no tempo certo Deus vai te levantar, porque Ele tem o melhor para sua vida. O melhor para sua vida já foi Jesus, mas além de Jesus, Ele ainda tem muitas coisas boas para sua vida. Aí Ele falou assim, mas amados meus, busquem em primeiro lugar é o reino de Deus.
a presença de Deus, a amizade com Deus, conhecimento de Deus. Ria com Jesus, chore com Jesus, ande com Jesus. Tire o seu tempo para ter um tempo com Ele. Esses dias o pastor Glênio, né? Pastor Glênio é um pastor que eu amo demais. Eu ainda vou dar um abraço nele. Ele é da Batista de Londrina. É um dos melhores amigos que eu tenho, mas ele não me conhece. O pastor Glênio ficou doente e foi para o hospital. E no hospital ele começou a orar. E Deus falou com ele assim: Glênio, tire um momento do seu dia para estar comigo. Nesse momento, será como você andando num jardim florido. Esse momento vai te restaurar. Porque se você ficar preocupado só com as suas coisas dessa terra, é como você andar por um terreno pedregoso, machuca os seus pés. Essa palavra eu achei muito boa. Tire um tempo do seu dia, vários tempos, para ter um momento seu e de Deus. Mateus 6,6, né? O secreto, né? Secreto com Deus. Que a gente não faz. É restaurador, restaurador. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas não são todas as coisas como muitos pregam, tá? É o que você precisa. Essas coisas que ele disse antes. A comida, a bebida e o vestuário. É nesse sentido. E não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Meu Deus do céu. Mas só um parênteses aqui, ó. Fala aí. A sua justiça, né? A gente sempre acha que sabe de tudo, não é verdade? A gente vive numa sociedade que todo mundo sabe de tudo, gente. Sobre qualquer assunto que seja, todo mundo se torna especialista hoje em dia. Pelo menos durante uns 10 segundos, todo mundo tem o que falar sobre aquele assunto, né? Coronavírus agora, não, mas eu sei, mas é porque é isso, porque é aquilo, né? A gente vive achando que sabe de tudo. E Deus sabe disso muito bem. Ele conhece nosso interior e nosso coração. E quando a gente busca a nossa própria justiça é tendenciosa, é enganosa, é mentirosa, é fraudulenta, é sem misericórdia, é sem piedade, mas a justiça de Deus, ela é cheia de misericórdia, ela é cheia de piedade, ela é cheia de paz, cheia de paciência, porque o nosso Pai é um Pai justo. Então, por que a palavra diz? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar Jesus, em primeiro lugar Ele. Coloca Ele acima de todas as coisas. Ele é o principal, Ele é o mais importante, Ele é o melhor, Ele é o motivo de você estar de pé, Ele é o motivo de você estar aqui. Somente Ele. E a sua justiça. Por quê? Porque a nossa justiça não presta, mas a justiça de Deus presta. Então, todas as causas e situações que você tem aí na sua vida agora, coloca ela nas mãos do Senhor, porque a justiça dele é boa, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se a gente quer provar dessa boa, agradável e perfeita vontade, a gente tem que permitir que Deus transforme a nossa mente. Então começa dizendo: Pai, eu não sei nem o que eu peço. Romanos diz que o Espírito intercede por nós, Romanos 8, com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós não sabemos nem o que pedir, nem como orar. E o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus. Então, queira a justiça de Deus na sua vida. Gente, eu quero terminar então, só terminar. Não andeis ansiosos pelo amanhã. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer com o coronavírus? O que vai acontecer com a economia? O que vai acontecer com o mundo, com o Brasil? Não andem ansiosos. Por quê? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Hoje. Esteja com Jesus hoje. Não peque hoje. Perdoe hoje. E amanhã? Amanhã você pensa isso de novo. Amanhã você chega, amanhã você fala: Senhor, hoje eu quero andar contigo. Hoje eu não quero pecar. Hoje eu quero perdoar. Hoje eu quero amar. Hoje eu quero falar do seu amor para as pessoas. E se chegar no outro dia, você faz o quê? A mesma coisa. E viver um dia após o outro é sábio. Isso é sábio. Porque não significa que você vai viver de forma irresponsável e não vai se preocupar com o seu futuro e não vai fazer nada para que ele seja um futuro melhor. E não vou estudar porque Deus já vai fazer tudo por mim. Não vou trabalhar porque Deus já vai fazer tudo por mim. Não. Mas significa que hoje você vai estar vivendo o momento de agora, sem ficar desesperado com amanhã. Quando eu tenho pregação, eu costumo ficar ansiosa. Essa ansiedade é comum, todo mundo tem esse tipo de ansiedade.
vou fazer uma apresentação amanhã, ou tem um horário marcado amanhã, tem uma reunião importante amanhã. A gente tem aquela ansiedade normal. O problema é a ansiedade doentia, né, que nos paralisa. Então essa ansiedade, que é até uma expectativa do que vai acontecer, é boa. Mas esse desespero com amanhã, meu Deus, como vai ser? Meu Deus, o que vai ser? Não vai dar certo, vai dar errado. Esse negativismo, isso faz muito mal. Então não deixe isso tomar conta do seu coração. Viva o hoje, crendo que Deus te dá força para o hoje, dá comida para o hoje. E o maná que ele dava para o povo no deserto, né? Todos os dias ele dava a comida que o povo precisava e falava para o povo não guardar para o dia seguinte. É um sinal de confiança. Um sinal de confiança. Confia que o de amanhã está preparado por Deus. Amém. Ele sabe do que você precisa e ele vai dar. Amém. Eu quero terminar, eu vou terminar orando por vocês, profetizando, eu e Eli. Mas eu vou terminar falando rapidamente o seguinte, porque nessa época de crise, as pessoas elas tendem a se preocupar com as coisas mais importantes, né? O que está certo. E acaba esquecendo os missionários. Então, se alguém sentir no coração de continuar abençoando para que essa obra não pare, eu sei que o Senhor vai fazer, eu confio no Senhor. Ele nunca deixou faltar nada. E nem um mês eu deixei de pagar aluguel, deixei de pagar a conta, nunca. Desde o início do ministério, todos os meses deu na medida, graças a Deus. Se você quiser abençoar, eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail, daniel.saad@uol.com.br daniel.saad@uol.com.br. Esse e-mail é para você pedir ajuda, para você perguntar sobre a Bíblia. Gente, por favor, fala menos de relacionamento, porque é tanta pergunta de namoro que é complicado. Mas se não tiver outro jeito... Só um parêntese. Faz. Deus já dá tudo que a gente precisa. A gente falou isso desde o princípio, né? Mas sobre relacionamento, já tem tantos vídeos, sinceramente... eu não quero falar disso, não. Já tem tantos vídeos que as pessoas... Não, as pessoas não precisam perguntar. Não, às vezes precisa, mas eu não quero falar disso. Gente, e aí se você quiser receber as crônicas, eu quero mandar as crônicas para você, manda e-mail para mim, daniel.saad@uol.com.br daniel.saad@uol.com.br. E aí você vai receber as crônicas, você pode fazer sua pergunta, você pode fazer seu comentário, o que você quiser, porque eu leio um por um dos comentários aqui. Dá vontade de responder todos, mas não dá, é muito comentário. Graças a Deus por isso, é sinal que muita gente está vendo. E que Deus toque o coração de vocês para vocês não deixarem os missionários largados nessa época de entre aspas, crise. Mas eu descanso, ele não é descanso, porque a gente sabe que o Senhor fará. O Senhor cuida de tudo. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Amado, preste atenção. Amada e amado que ficou até o final. Uma oração especial para você que aguentou até agora. A voz do mundo vai te trazer medo. As notícias, os comentários. Você vai ler coisas na internet que vai te dar medo. Mas, olha lá, tá vendo? A Kelly falou que eu cortei ele. Porque senão ela ia começar a falar de relacionamento. Não é o assunto hoje de relacionamento. Não tem fim. Não ia falar de relacionamento. Então fala, não. Você fala. Já falei que quem quiser saber de relacionamento, já tem muitos vídeos que tanto Daniel quanto eu fizemos sobre esse assunto. Era só isso. Já tem vários vídeos. Então, tá bom, Kelly? É só no YouTube. Vão ter notícias que virão para tirar a nossa paz. Mas acima de todas as, entre aspas, desgraças do mundo, existe um Senhor que ainda reina. Jesus ainda está no trono. Ele nunca saiu do trono. Ele nunca perdeu o controle. Ele nunca perdeu a soberania. O mundo vai até onde ele deixa ir. O diabo vai até onde ele deixa ir. Mas eu quero terminar lendo para vocês o texto de Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Cadê aqui? Achei. 17. Por causa do meu nome vocês serão odiados. Por causa do meu nome vocês serão perseguidos. Por causa do meu nome vocês serão afligidos. Agora olha o verso 18. Contudo, nem um fio da sua cabeça será tocado, será perdido. Nenhum. Nenhum. E olha que ele tem cabelo pra caramba. Deus não vai deixar nenhum fio de cabelo seu ser tocado se não for da vontade dele. Então fique em paz. O Senhor é contigo, vai dar tudo certo. É verdade. Amém? Amém, queridos. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Amém, gente. Todas as necessidades que nós temos, elas são supridas em Jesus. E se é carência afetiva, vá até o Pai. Ele tem
renovo para você, tem cura para você. Eu creio. Se é paz que você precisa, vá até o Pai. Ele é a fonte inesgotável de paz. Amém. Se é a alegria que está em falta em muitos corações, vá até o Pai. Amém. Ele tem fonte inesgotável de alegria para você. Amém. E Aline, ele tem a gente cura. orou já, ela tá falando pela pastora Érica. Nós oramos já no começo do ao vivo. E eu queria... Você me deixa falar uma coisinha a mais? Um minutinho? Um minutinho. Porque o ao vivo é dele, tá, gente? Então eu tenho que obedecer as regras nada, do o que meu é marido. o que é meu é seu. A gente está vivendo um tempo, e eu creio muito nisso, e Deus já falou comigo de diversas maneiras sobre esse assunto. E cada vez que eu penso que é coisa da minha cabeça, Ele confirma de alguma forma, né? Então, é Deus quem está falando. A gente está vivendo um tempo de doenças, de pestes, de muito câncer espalhado por aí, de muita depressão espalhada por aí, de muito índice de suicídio. E não se desespere com as notícias que você ouve, porque tem pessoas que ficam desesperadas com as notícias e tiram a própria vida porque elas perdem totalmente a esperança. É aquilo que a gente falou no início, né? Elas estão ouvindo as vozes do mundo, a voz da mídia, e não que seja mentirosa, mas às vezes tendenciosa e faz com que a gente se desespere. Não se desespere. Não se desespere. Deus tem o controle de tudo. Deus está no controle, ponto final, ponto e basta. Mas a gente está vivendo um tempo de mortes. A gente está vivendo um tempo em que muitos serão recolhidos. Muitos já foram recolhidos. Muitos filhos estarão sendo levados. Eu não estou falando isso por causa da pastora lá, mas estou falando porque é o que Deus ministra no meu coração. É um tempo de tristeza também, porque a gente sabe que quando morre alguém que a gente ama, a gente nunca quer que morra. Mas é um tempo em que as maravilhas e os sinais do Senhor serão vistos e serão notados por muitos, porque Deus está limpando a casa dele. E essa limpeza não é só para que haja concordância e para que ela seja curada para curar, é também para que muitos filhos sejam usados da forma correta, porque tem muitos filhos que estão fazendo coisas que Deus não pediu para fazer, que na realidade devem fazer outras coisas que Deus quer que eles façam, nós inclusive. Então, os altares estão sendo limpos. Não se assustem quando vocês ouvirem falar de pessoas doentes, de pessoas acamadas, porque tudo isso tem um controle. Deus tem o controle de tudo isso. Nada disso fugiu do controle dele. Então, não se desespere nem com corona, nem com doença, nem com nada. Mas saiba, Deus está nos renovando. O conceito começa pela casa de Deus. Então, Ele está renovando a casa dele, Ele está curando a casa dele, para que hajam mais sinais e mais maravilhas e o nome dele seja exaltado. E o homem não esteja em primeiro lugar, mas Jesus em primeiro lugar. É isso que Ele tem ministrado no meu coração. Não é a palavra que todo mundo gosta de ouvir, né? A gente quer a palavra de glória a Deus e de bênção, mas é o que Deus fala no meu coração. Obrigada pela oportunidade. Jean, meu querido, saudade de você, não dá mole, sumiu. Amo vocês, manda um e-mail pra mim, manda lá. Não fique sem ler as crônicas, manda sua pergunta e não deixe de cuidar dos missionários que vivem da fé. O Senhor é com vocês. Amo vocês, até amanhã, 22 horas de novo, nesse mesmo Dani canal, nesse mesmo Eli canal. Amo vocês e amo vocês. Ora, hein? Ore, hein? Bom, terminou. Li, vamos